Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares, aleluia, porque com chuva ou sem chuva, o Senhor está cuidando de nós, aleluia, e que possamos ter mais reaproveitamento dessas águas que estão caindo em nome do Senhor Jesus, e que essas águas que estão caindo não se tornem fenômenos destrutivos da natureza, porque nós precisamos da chuva, não é, minha irmã e meu irmão? Mas que elas venham como chuvas mansas, tranquilas, para regar a terra, para que as nossas terras brasileiras possam produzir bastante alimento, não somente para que nós possamos vender, possamos doar, possamos emprestar, mas também para que os filhos dessa terra não venham passar necessidade, não venham passar fome, não venham enfrentar a escassez de alimentos, em nome do Senhor Jesus. Então, minha irmã, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que estou aqui todos os dias orando por você e pela sua família, juntamente com as minhas irmãs intercessoras, mas também despertando em você a fé de que orando uns pelos outros, que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que aceitamos Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador. Aleluia! E hoje nós vamos continuar o nosso estudo na série Mulheres da Bíblia, um exemplo para mim e para você. E hoje nós vamos falar sobre a viúva do profeta, uma mulher que era 100% submissa ao Senhor. E eu espero que você esteja gostando dos outros estudos. E se você perdeu algum, eu fiz uma playlist aí no canal, então segue lá em nome do Senhor Jesus. Se você também perdeu os estudos de Êxodo, o estudo de Levítico, estão tudo numa playlist em nome do Senhor Jesus. É só você entrar lá e acessar para que você venha estudar a palavra e venha crescer cada vez mais em sabedoria. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós nos aproximamos do Senhor. Estudar a palavra é se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E depois desse estudo, nós vamos ter a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, que é uma das intercessoras também desse ministério, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus e um bom fim de semana, porque daqui a pouco nós vamos entrar no nosso merecido Shabat. Aleluia! Descanso, dia de descanso. Lembrando que haverá um dia de descanso para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Veio do resto, 2 Reis 4, de 1 a 7. Então vamos à nossa primeira pergunta, né? Quem era esta mulher? Bem, o nome dela nós não sabemos, né, gente? Porque não fala o nome da mulher. Se era Maria, se era Joana, qual que era o nome dela. Mas nós sabemos que ela era casada com um homem que era um dos discípulos dos profetas. Ou seja, o marido dela era um seguidor de Eliseu. Ou seja, um homem que estava ali na escola de profetas, né? Porque no final do capítulo 4, estudando as leis, fala que Eliseu tinha uma escola de profetas, né? Que ele estava ali aprendendo como aconselhar o povo segundo as leis de Israel, né? E este marido dessa mulher, ele morreu, tá, gente? E deixou dívidas, mas não é dívidas, gente, que a gente fala assim, esse homem era um homem endividado, não, gente. Ele deixou compromissos financeiros, gente. Todo mundo tem compromisso financeiro. Então, quando a pessoa morre, vira o quê? Esses compromissos financeiros? Vira dívida, gente. Tem gente que gosta de depor contra o próprio coitado do profeta, gente. E o que essa mulher poderia fazer? Mulher não trabalhava, gente. Olha o contexto. Ela não era rica. Não era rica. Então o que ela podia fazer? Ela foi atrás de quem? Quem podia ajudar, né? Nós já vimos aqui no estudo que nós fizemos que o profeta era o próprio Deus, a própria voz de Deus, a boca de Deus. Ela foi atrás dele e diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Olha o que ela disse: o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos.
Veja que quando ela diz, meu marido temia a Deus, ela estava reforçando o quanto que o marido dela era um homem correto, gente. Um homem correto. Então não é que aquele homem estava endividado, mas era que ele tinha morrido. E ela estava sendo... E ela sendo mulher, e além de pobre, né? Ela não tinha como saldar aqueles compromissos, gente. Não tinha. E os filhos eram menores, gente, porque eles seriam vendidos como escravos para pagar, né? Então veja qual que era a condição perante a lei mosaica. Segundo a lei de Moisés, entenda que uma vez morto o marido, aquela mulher só poderia se casar novamente se fosse dentro da família dele, concorda? Ou seja, se fosse com um resgatador. Foi o caso de Ruth. Você vê que Ruth casou com um resgatador dentro da lei do marido, dentro da própria família dela, da família do marido, né? E com todos os bens, todos os bens do marido seriam deixados, né? Seriam deixados para aquele resgatador também. Ou seja, se o marido tinha uma terra, quem casasse com a viúva herdava aquela terra também, né? Mas se ela não fosse jovem ou não tivesse alguém que a quisesse resgatar, o que ia acontecer com aquela viúva? Ela ia para mendigância, gente, né? Ou então para escravidão. Ela ia virar escrava, ou então mendiga, né? Já os filhos eles poderiam ser tomados como escravos, né? Lá em Levítico 25, do 47 ao 9, diz que qualquer pessoa que tivesse com uma dívida, ela poderia se dar como resgate, sabia, Marcelo? Ó, eu vou trabalhar para você como escravo para pagar a minha dívida. Só acontece que quando chegasse o ano do jubileu, você era alforriada. Sua dívida estava se considerada paga. Tinha gente que era tão esperto que falava assim, faltava um ano por ano de jubileu, e ia lá e falava assim, eu tô aqui para mim poder pagar minha dívida. Aí trabalhava só um ano. Aí já começava a usar de má fé. Usava de má fé, né? Usava de má fé. Porém, a atitude que mais me chama atenção nessa mulher, que eu creio que foi justamente a atitude que fez com que ela fosse abençoada, né, gente? É a submissão. Pois veja que assim que ela se viu totalmente perdida em meio àquele problema, aquela dificuldade toda que ela estava sofrendo, aquele infortúnio, veja o que foi que ela fez. Ela foi atrás do profeta, né, gente? Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ela foi atrás dele, né? E ela disse assim, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Gente, ela foi correndo até Eliseu, que era o profeta, ou seja, o representante de Deus. Eliseu era a voz de Deus no meio do povo, né? E ela foi atrás dele e submeteu a ordem dele, né? Só acontece que o credor já tinha ido lá, né? Mas ela não tinha deixado o credor levar os filhos dela. Então aquela mulher não era uma mulher que não sabia o que fazer, uma mulher, coitada, não. Ela era uma mulher de muita força. Porque o credor já tinha batido na porta dela. Ela falou, não, meus filhos você não vai levar, não. Ameaçando ela, né? Ameaçando. Formar um jeito, amor. Não é? Já tinha batido aqui, ó. Porque ela falou com ele assim, ó. E veio o credor para levar os meus 2 filhos. Ela enfrentou. Ela era uma mulher corajosa. Ela estava sem marido, mas a força, ela estava sem marido, ela estava viúva, né? Viúva, sofrendo, sem marido, mas não deixou o credor atrevido, porque geralmente credor é atrevido, né, gente? Quem cobra geralmente é atrevido. Faz o próprio papel do diabo, né? Cobrador geralmente faz o papel do diabo. Quase todo cobrador, né, gente? Se ele não fosse coisa, ele tinha perdoado, né? Porque viu que ela estava viúva, né? Com certeza. Qual a situação dela? Com certeza. Não teve dó da viúva. O ser humano é muito ganancioso. Não teve dó da viúva, não teve dó, não teve. Embora a lei de Israel manda ter dó, compaixão da viúva e dos órfãos. Ele não teve. 2 meninos pequenos. Não teve. Mas ele veio para pegar os meninos, para os meninos serem escravos dele. Mas ela não deixou, ela enfrentou aquele homem. E foi atrás do profeta, né? Mas aquela mulher tinha um coração tão submisso, ou seja, ela tinha um coração tão entregue à obediência, que quando Eliseu lhe pergunta, o que hei de fazer? Ela responde, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? Versículo 2. Ou seja, o coração dessa mulher era muito submissa, assim como o coração do marido dela, que servia Eliseu. Talvez ela imitou essa submissão do marido, né? O marido dela era submisso. Com ele, né? Ela era submissa ao marido e ela continuou na submissão, né? Sua serva, ou seja, meu marido morreu, mas eu continuo aqui servindo,
né? O que é submissão, gente? Submissão é o ato ou a ação de se submeter a algo ou alguma coisa. É deixar dominar passivamente, uma forma de subordinação, vassalagem ou servidão, né? A submissão é baseada na condição de obedecer ordens de um superior, se é um direito de tomar decisões livres ou de se expressar da forma que bem entender. O indivíduo que vive em estado de submissão é chamado de submisso. É caracterizado pelo excesso de humildade e civilismo. Normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante algo ou alguém, ou seja, uma obediência voluntária. Olha pra você ver, ela poderia falar, meu marido não tá mais aqui, deixa eu tentar negociar com esse credor aqui. Não, ela pôs aquele, com certeza ela pôs aquele homem pra correr e foi atrás do profeta. Foi atrás do profeta seguir a vida dela de submissão, né? E veja que da forma como Eliseu lhe diz, assim ela fez, né? Ela perguntou a Eliseu, então diz Eliseu, leia aí pra nós, Maristela, 2 Reis do 4, do 3 ao 6. Se não há mais vasilha alguma, então o azeite parou. Gente, olha onde que eu vi o segredo da submissão dessa mulher aqui, e provo que ela era 100% submissa. Olha aqui, ó, Eliseu mandou ela pegar as vasilhas emprestadas, olha pra você ver, e ela pegou. Ele mandou ela fechar a porta e ela fechou. E ele mandou ela virar o azeite e foi ela que virou. Entenda que se ela não fosse submissa em tudo, Ele fica retrucando ele. não, com toda certeza ela teria delegado essa última ordem para um dos filhos, gente. Porque nós mulheres não gostamos de pegar peso, não. Você gosta de pegar peso, Simone? Eu não gosto de pegar peso, não, gente. Eu sou muito de delegar ordens. Sim, porque imagine na hora em que eles trouxessem uma vasilha grande, gente, dessas bem pesada. Mas não, ela cumpriu tudo até o fim, até que quando acabou, ela nem percebeu de tão ocupada que ela estava. Foi ela que foi virando, gente. Porque do jeito que Eliseu falou com ela fez tintim por tintim, não é assim que a gente fala aqui em Minas? Tintim por tintim, ela fez direitinho do jeito que ele falou. Na hora que eu fiz uma entrevista, eu falei, filhinho, vem cá, tem menina aí de 13, 14 anos que tem mais força que a gente. E outra coisa, com certeza ela era bem vista entre os vizinhos, porque os vizinhos prestavam asilo. Mas isso aí eu vou deixar pro finalzinho, Simone. Calma. Isso sucedeu, gente, que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E quando terminou, veja que era para ela se dar por vencida. Tipo, graças a Deus, eu antes não tinha azeite, mas agora eu tenho as vasilhas cheias. Então agora eu pego uma dessas vasilhas, dessa daqui, pago a minha dívida. Mas não, gente. Ela foi atrás dele para perguntar realmente o que ela iria fazer. Ou seja, qual seria o segundo passo a tomar, mostrando novamente dependência absoluta de Deus. Porque você entende que a dependência não era de Eliseu, era de Deus? Porque obedecer o profeta é obedecer a Deus 100%. Então, leia aí pra gente. Então veio ela, leia aí, Simone. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis 4, 7. E aí Eliseu mandou ela vender, pagar aquela dívida e viver do resto. Gente, azeite era algo valioso, né? E aquela mulher, pelo jeito ali, para ter dinheiro ao ponto de viver pro resto da vida, sem precisar de ajuda do marido, e sem correr o perigo de passar novamente por aquele flagelo, até os filhos crescerem, se tornarem homens prósperos, ao ponto de cuidar da mãe. Foi muito dinheiro. Ô, gente, foi muito dinheiro, tipo loteria, não é? Até hoje o azeite é caro, imagina. Ô, gente, foi tipo loteria, não foi? Foi tipo loteria, gente. E outro ponto que nós podemos levantar sobre essa viúva do profeta é que além dela ser uma mulher submissa, ela ainda era uma mulher que mantinha boas relações, né? Boas relações, foi o que a Simone acabou de falar aqui, com a vizinhança, né? Porque só uma mulher assim conseguiria tantas vasilhas emprestadas, né, Simone? Porque se não fosse, a pessoa falar o quê? Não vou dar ela. Ela é muito não sei o quê, eu não vou dar nenhuma vasilha pra ela, não. Não, todo mundo deu vasilha. Todo mundo deu a vasilha, né? Uma mulher que tinha boas relações, uma mulher honesta. Porque hoje em dia você não tá gostando de emprestar mais nada, né?
Não é, gente? Verdade. Eu tenho pavor de emprestar livro. Você empresta, Maristela? Já emprestei e perdi eles, nunca mais emprestei. Uai, eu tô falando com você porque nenhum livro que eu emprestei eu recebi de volta. Pois é. Nem quando eu tava fazendo teologia. Pra você ter ideia? Olha pra você ver, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nem quando eu tava fazendo teologia eu recebi de volta. Feio isso, né? Feio. Isso é triste, gente. Isso é triste. Eu não vou dizer nem feio. Isso é triste, triste, Jesus. Triste. Pode ser que amanhã alguém lembre, escuta esse óleo do chafá, fui eu, irmã. E vem me devolver, me procura e vem me devolver. É triste, gente. Isso é triste, né? Agora essa mulher era honesta, tinha boas relações, era honesta, porque pediu as vasilhas e recebeu emprestada. Porque, na verdade, gente, vasilha naquela época devia ser aquelas taças, aquelas coisas enormes de barro. Não devia ser fácil. Você não tinha mais igual nós temos hoje. Era muito difícil. Não, o povo de Israel, para fugir do Egito, eles pediram vasilha emprestada pro pessoal, joias e tudo. Mas disse que o povo emprestou para eles porque tinha Moisés em alta conta. Uhum. Em alta conta. Ou seja, eles não emprestaram pro povo, eles emprestaram, na verdade, para Moisés. Para Moisés. Né? Então, quer dizer, uma garantia, porque dava-se muito trabalho para fazer vasilha, gente. Certeza, barro, né, gente? Não, e outra coisa. E os meninos também, né? Os meninos ainda bom, porque tem menino que o quê? A pessoa não quer nem que chega na porta, né? Uhum. Em Provérbios 27:10 diz assim que melhor é o vizinho perto do que o irmão longe, gente. Verdade. Porque seu irmão pode ser muito bom, mas se ele estiver longe de você, o que ele pode fazer por você, Marita? Nada, que tá longe. Agora o vizinho, ele pode fazer muita coisa por você. Se tiver um piripaca, a minha vizinha. Não é sua vizinha que vai te socorrer, Até né? que eu chegar lá, eu já morri. Isso. Mas vamos ao nosso biscoito de chá. Bem, nós vimos aqui que essa viúva foi abençoada justamente porque ela, em seu momento de crise, ela decidiu continuar sendo submissa a Deus em tudo. E você sabe que é justamente nesses momentos de crise em que nós somos provados, né, gente? Porque veja que o que estava acontecendo com essa viúva foi uma tremenda tribulação, né? Não foi uma luta que é algo que todos nós crentes enfrentamos todos os dias. Foi uma tribulação, porque ela perdeu o marido. Estava com as latas de mantimento vazias, ou seja, sem reserva financeira alguma. E ao ponto de perder os 2 filhos para uma agiota, né, gente? Porque foi como se fosse isso que tivesse acontecido na vida dela, não foi? Uhum. Mas ela decidiu continuar acreditando que a solução viria de Deus, né, gente? Então ela foi atrás de orientação pastoral, ou seja, de uma orientação espiritual para ouvir a voz de Deus. Ou seja, ela não agiu segundo a cabeça dela, como se ela fosse dona do próprio nariz dela. Tipo, meu marido morreu, então agora quem manda aqui sou eu. Ah, não preciso mais de orientação, agora é eu mesma que faço. Então eu te pergunto, porque eu conheço casos de mulheres que o marido morre, ela sai da igreja. Desespero, né? Isso. Não, acho que ela estava debaixo de uma servidão ali do marido. O marido morreu, ela não precisa mais da igreja, não precisa mais de ninguém. Ela agora está livre, ó, se libertou. se libertei. Não é? Acontece isso, gente. Acontece. Então eu te pergunto, você. Então tem homem também. Que ele tava bonitinho lá com a esposa na igreja. A esposa morreu, ele saiu ali, ó, voltou pro forró. Voltou pro forró. Ele tava... A esposa que levava ele pra igreja. A esposa que levava ele pra igreja. Então ele não servia Jesus, ele servia a igreja. A esposa, né? A esposa. Ele servia a esposa, é o melhor, falou certo, ele servia a esposa. Né? Então eu te pergunto, como crente, como você se vê em uma situação embaraçosa? Você costuma buscar orientação pastoral? Ou o pastor para você no seio da igreja é só uma figura ilustrativa, Maristela? Olha, quando eu precisei, eu já busquei orientação sim. Não é só figura ilustrativa, não. Ele está ali para ajudar a gente em questões que a gente não está sabendo resolver. Já busquei ajuda pastoral, sim. Uhum. E você, Simone? Não, e muito. Busco. E E Giovana, e pastor, e busco. A Giovana tem que estar nisso aí também, né? Bem, gente, embora eu sempre respeitei os meus pastores, tirando o pastor da minha primeira igreja, tá, onde que eu converti, com os outros eu nunca tive esse hábito de buscar orientação pastoral, não, tá? Para os meus problemas. Embora eu ache que esse é o caminho correto, porque nós somos ovelha, tá, gente? Então, se precisamos de um pastor, nós sempre precisamos de um pastor que nos oriente, tá? E eu falo isso com toda pessoa que me procura. Às vezes a pessoa me procura, eu falo, você tem pastor?
Eu só atendo quando eu vejo que a pessoa não tem pastor. Porque às vezes a pessoa tá nesse período aí, ó, desigrejado, né? Desigrejada, aí eu atendo a pessoa com todo prazer. Mas se a pessoa tem pastor, eu falo, você já conversou com o seu pastor? Né? Você já falou com o seu pastor? Você tem que falar com o seu pastor, né? E eu vou falar com você. Como eu sempre fui assim de cozinha, né? De estar ali andando junto, às vezes eu achava que ali, naquele bate-papo de mesa ali, eu estava sendo pastoreada, mas eu não estava. Eles são de café. Pois é, mas eu achava que eu estava sendo pastoreada e não estava. Então você precisa de pastor, de aconselhamento pastoral, tá? Que às vezes você é amiga de pastor e acha que está sendo pastoreado. Não tá, gente. Não tá. Você precisa de gabinete. Você precisa de gabinete. Tem problema? Tem que ir pro gabinete. Não importa se você é líder. Não importa se você almoça com seu pastor. Não importa se você janta na casa dele. Tá com problema? Tem que procurar o pastor. Tem que conversar. Não importa se você é amiga da mulher do pastor. Não importa, você tem que procurar o pastor, você tem que conversar, né? E se o pastor não te ouve, ele não é então o seu pastor, né? Porque tem gente que fala assim, meu pastor não me ouve. Eu digo, como falou comigo assim, mas o pastor não me ouve. Eu falei, então sai de lá. Sai de lá, então ele não é seu pastor. Vai procurar alguém, uma igreja, onde tem um pastor que ele vai te ouvir. Onde ele vai te ouvir. Porque se esse aí diz que é seu pastor, mas ele não tem tempo para te ouvir, ele não é seu pastor. Porque o pastor, ele ouve as ovelhas. E as ovelhas também ouvem a voz do pastor, né? Então, assim, o profeta, ele te atende numa emergência, né? Numa emergência. Mas quem educa, quem trata das ovelhas é pastor, né? Quem educa, quem trata das ovelhas é pastor. O profeta é só uma emergência. A pessoa está desesperada, né? As pessoas têm que entender isso, né, Maricela? Não vai subir, ela não vai ocupar o lugar, né? E isso não pode ocupar o lugar do pastor. A pessoa está desesperada, a pessoa tá no momento ali que precisa de uma oração, procurou o profeta, procurou a pessoa ali que vai orar, a pessoa ora por ela, né? Às vezes até dá um aconselhamento, mas aquilo ali é emergência. Mas tá com algum problema, tem que levar para o pastor. Precisa, o pastor não é figura, né, ilustrativa dentro da igreja. Imagine se essa mulher que considerasse Eliseu como alguém ilustrativo. Eu tinha ficado sem os meninos. Tinha perdido os filhos. Tinha entregado a vida. Credor, a vida é assim mesmo, né? Marido morreu, o marido ia ser até um bom profetinha. Mas agora o que aconteceu, né? Marido morreu, os filhos vão ser lá escravos mesmo, e eu vou pra mendigância, ou pra escravidão também. Eu vou pra sarjeta, e a vida é assim mesmo. Um dia lá, quem sabe, os meninos passam lá, me reconhecem. Quem sabe no de jubileu, 50 anos eu ainda tô viva. Não. Essa mulher foi 100% submissa. Então, a gente é abençoado né? Na submissão, pela obediência, nós somos abençoados. Abençoados pela obediência. Pela obediência. Às vezes fala assim, mas minha vida não muda. Por quê? Desobediência. Tem desobediência aí, tem desobediência aí. Porque eu não posso acreditar numa vida que a pessoa está sendo obediente e tem desobediência. Eu tô na aprovação de Jó. Então tá bom, você tá na aprovação de Jó. Mas até Jó teve um tempo, não teve? Com certeza, não ficou a vida inteira na aprovação. Ele não ficou a vida inteira na aprovação, não, meu filho. Não, minha filha, acorda. Acorda. Jó não ficou a vida inteira na aprovação, não. Então tudo tem um tempo. Se as coisas não estão de acordo, tem desobediência. Aí teve desobediência, teve pecado, né? A desobediência é o pecado. Teve desobediência, aí teve a consequência, aí tem um período da consequência, tem que saber, você tem que fazer a leitura. Olha a leitura espiritual como é que é. Teve a desobediência, aí vem a consequência, depois que você pagar aquela consequência, aí vem os frutos do arrependimento. Não, porque aí tem que ter o arrependimento, né? Lógico. Porque se não tiver o arrependimento, se você comete outro, aí não arrependeu. Aí não adianta. Aí você vai colher os frutos do arrependimento, ó glória. Aleluia. E não vai pecar mais. Vai, não peques mais. Agora tem gente que... Aqui, Maricela, tem gente que desobedeceu
Aí começa a colher consequência, já comete outro ali, já vai emendando um com o outro. A vida da pessoa nunca que muda. Uma bola de neve. Vira uma bola de neve, nunca que muda. Nunca que muda. Nunca que muda. É um ciclo vicioso de pecar. Entendeu? E às vezes está dentro da igreja, mas nesse ciclo vicioso aí de desobediência. Porque, na verdade, está dentro da igreja. A igreja não está, o Cristo vivo não está reinando no coração dele. Ele é um frequentador de igreja. Mas ele não quer aparecer com Cristo em nada. Pois é. Ele não quer se identificar com Cristo em nada. Com ele. Porque ser cristão é você se identificar com Cristo. Ele não quer se identificar com Cristo em nada. Ele fica com o mundo, com tudo, exceto com Cristo. Ele não quer o Espírito Santo para ele é a força. É. Ele quer força. É. Ele acha que é um encantamento. Encantamento. É aquilo que é o mágico lá, o Elimas, que queria de Paulo. É, eu acho que era. Não é? Que Eu comecei a ler Atos agora, eu com nomes eu troco meio que ele queria aquela magia, achou que era magia. Né? Que Paulo estava fazendo magia. Achando que Paulo estava fazendo magia. É a santificação, o Espírito Santo é a santificação. Não é magia, não é poder mágico, é santificação o Espírito Santo. Tem gente que não entende isso. Eles querem a magia, acham que o Espírito Santo é magia. Não é, gente. É santificação, é poder para santificação. É para você se parecer com Cristo. Com Cristo. Né? Então, assim, nós temos que ser submissas, né? Submissos a Deus 100%. É submissa, é andar em obediência a Deus 100%. É buscar essa obediência 100%. Antigamente, você ser obediente ao profeta é você ser obediente ao próprio Deus. É o Senhor, o que eu faço aqui agora? Eu já dei esse passo. Agora, qual é o próximo passo, Senhor? Me ajuda aqui. Eu não posso errar, Senhor. Eu não posso fraquejar. Porque o credor está batendo na minha porta. O credor é o diabo. É ele que quer me escravizar. É ele, se ele não quer me escravizar, ele está escravizando o meu filho. Ele quer escravizar o meu filho. Ele quer escravizar o meu filho. E ele escravizando o meu filho, ele me escraviza. Ele acaba comigo. Porque às vezes você está bem, mas escravizou seu filho, e daí? Naquela época, rouba a sua paz. Naquele contexto, o filho queria cuidar daquela viúva. Isso. Ele queria trabalhar e prover aquela viúva. Isso. Ele queria tomar o lugar do pai dele para sustentar a mãe dele. Se rouba, pega o filho dela, ela vai viver de que? Ela vai para mendiga. Ela vai virar mendiga. Isso, ia virar mendiga. Isso. Mas o que Eliseu, na submissão dela, o que Eliseu fez por ela? Acabou com a cilada do credor. Porque ela teve dinheiro até os filhos dela crescerem. Produzir. Pagou aquela dívida, acessou ali. É o que Jesus faz pela gente. Jesus pagou as nossas dívidas que a gente tinha com esse credor, que é Satanás. Pagou a nossa dívida, nos deixou a gente livre, Marita. Deixou a gente livre de todas as nossas dívidas. A gente não pode aceitar esse credor batendo na nossa porta ali, ó. A gente não pode aceitar. Verdade. A gente não pode aceitar porque Jesus pagou a nossa dívida. Agora, como que a gente vai pôr ele para correr? É na nossa submissão a Deus. A Deus. Na nossa submissão ao Senhor. Senhor, me mostra aqui. Porque eu quero me submeter ao Senhor 100%. Mas eu não aceito esse credor vir bater na minha porta. Não. Eu vou pôr ele para correr, igual essa viúva pôs. Ó, eu não. Eu vou no Senhor. Amém. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Mas primeiro, minha irmã e meu irmão, ajude-nos a evangelizar deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, e sabemos que mais coisas, mais livramentos o Senhor fará. Senhor, quero te pedir nesse momento, quero orar neste momento, pedindo ao Senhor que nos ensine a sermos como esta esposa do profeta, que foi uma mulher de fé, foi uma mulher submissa, ela se submeteu às falas do profeta. Tudo que o profeta falou com ela, ela foi e fez, Senhor, e teve as suas vasilhas cheias do azeite. E pôde
sustentar ela e os teus filhos, Senhor. Ensina-nos a sermos submissas igual a ela, que se submeteu à tua palavra, Senhor, reconhecendo a autoridade do teu profeta, porque ali o seu profeta estava te representando. Obrigada, Senhor. Oremos. Senhor, oramos por libertação de jovens das drogas, do cigarro, do álcool e de tantas outras drogas, Senhor. Oramos também para irmãos e irmãs que estão em tratamento de câncer, câncer de mama, útero, câncer de tireoide, pâncreas e vários outros cânceres, Senhor. E também câncer de próstata e pulmão que estão acometendo nossos irmãos. Oramos para que sejam restaurados a saúde dos nossos irmãos, que o Senhor possa curá-los, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Também oramos para irmãs e irmãos que estão em tratamento de diabetes e lúpus, que o Senhor possa tirar a sequela do organismo deles e que não haja sequela no organismo deles, Senhor. Senhor, também quero te pedir para os médicos que vão fazer o cateterismo na nossa irmã, se for preciso, se for da sua vontade, que eles sejam abençoados, que não haja nenhuma infecção, que não tenha nenhum transtorno, Senhor, que tudo ocorra na mais absoluta tranquilidade. Te pedimos como igreja. Quero te agradecer pelo meu sobrinho, ele já está se recuperando, mas tenha de misericórdia, Senhor. Ele vai ter que fazer outro procedimento, que o Senhor possa abençoar as mãos desses médicos, Senhor. Te pedimos no nome de Cristo Jesus. Senhor, também oramos pelas grávidas, para que o Senhor possa protegê-las, Pai, de pressão alta, de inchaços, de diabetes gestacional, Senhor. Tenha misericórdia das nossas grávidas, porque elas trazem no ventre o futuro das nações, né? Das nações. Que o Senhor possa proteger os bebezinhos e as bebezinhas e que serão meninos e meninas abençoados, abençoadas, meninos e meninas que darão alegria para os seus pais, Senhor. Te pedimos e oramos como igreja para as grávidas, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Senhor, também queremos orar para irmãos que estão em tratamento de depressão, irmãos em tratamento de esquizofrenia, crianças com autismo, idosos com Alzheimer, que o Senhor possa livrar a mente dos nossos idosos do Alzheimer, Senhor, que eles tenham uma vida longeva com qualidade, Senhor, sem esse transtorno que é o Alzheimer, Pai. Oramos como igreja, Senhor, livra-nos de todos os transtornos mentais, Senhor, tira de nós toda psicose, Senhor, todo problema, Senhor, de esquecimento, Pai, tende misericórdia, aviva os nossos cérebros, Senhor, para que tenhamos cérebros saudáveis, o Senhor possa restaurar os nossos neurônios, Senhor. Te pedimos como igreja, no nome de Jesus. Senhor, oramos também para a proteção das nossas crianças. Livre as nossas crianças, Senhor, do homem mau, do pedófilo, Senhor, das mulheres perversas, de homens violentos, Senhor. Tende misericórdia das nossas crianças, Senhor, dos nossos jovens e adolescentes também, Senhor, que estão com espírito de rebeldia, afrontando os teus pais, Senhor. Não aceitamos como igreja, Senhor. Tenha misericórdia desses jovens, Pai. Oramos também para irmãos que estão na fila do SUS para cirurgias e que eles possam conseguir essa cirurgia o mais depressa possível e que não haja nenhuma sequela no organismo deles, Senhor, devido a tanta demora, meu Deus. Te pedimos também para irmãs e irmãos que precisam se aposentar, Senhor, para essa minha amiga que precisa aposentar, que isso possa ocorrer o mais depressa possível, que o Senhor possa tocar na mente desses juízes e dessas pessoas que têm autoridade para assinar os documentos para a aposentadoria dos nossos irmãos e das nossas irmãs, Senhor, no nome de Jesus. Oramos também para a restauração de casamento, Senhor, que o Senhor possa restaurar o casamento dos nossos irmãos e das nossas irmãs, Senhor, e aqueles que ainda estão desempregados, Senhor, que o Senhor possa abrir portas de empregos para os nossos irmãos e as nossas irmãs jovens, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, abençoe os nossos empresários e aumente a clientela para que eles sejam prósperos e abastados e que possam contribuir no teu reino, Senhor, sustentando os profetas e
sustentando os seus profetas e suas profetisas, Senhor, os seus missionários, te pedimos no nome de Jesus, Senhor. Senhor, também oramos para Israel, que só possa enviar para Jerusalém miríades e miríades de anjos, que só possa cercar Israel de norte a sul, de leste a oeste com os teus anjos, Senhor. Os teus anjos estejam ali guardando o teu povo, Pai. Tende misericórdia dos nossos irmãos, Senhor. Não aceitamos nenhum antissemitismo, não aceitamos ninguém atacando os nossos irmãos judeus, Senhor. Tende misericórdia, te pedimos como igreja, e onde houver um judeu, uma judia, que os seus anjos possam protegê-los, proteger a moradia deles, o comércio deles, para que não haja nenhum ataque, Senhor. Te pedimos como igreja. Queremos também orar para os nossos irmãos que estão no exterior, Senhor, na França, na Itália, nos Estados Unidos, Senhor, em toda a Europa, Senhor, que o Senhor possa ter em Portugal, que o Senhor possa ter misericórdia dos nossos irmãos e que eles não sejam hostilizados, Senhor, que não haja nenhuma xenofobia contra os nossos irmãos que estão no exterior, Senhor. Te pedimos como igreja, Senhor. Queremos orar também para o nosso país, que o Senhor possa tocar os nossos governantes, Senhor, que o Senhor possa tocar na mente deles, do vereador até o mais alto cargo da nação, que eles possam fazer leis para beneficiar o rico, o pequeno e o médio empresário, meu Deus. Tende misericórdia, Senhor. Oramos como igreja na autoridade do nome santo de Cristo Jesus, e que eles possam tirar os nossos irmãos que estão morando em costas, porque o período de chuva está aí, e que esses irmãos possam ter moradias decentes, com saneamento básico, com ruas asfaltadas, com tudo que há de direito para eles, Pai. Nós oramos como igreja, oramos também para que o Senhor possa abençoar o SUS, para que tenhamos bons médicos, bons equipamentos, bons aparelhos, Senhor, para que tenhamos um atendimento de qualidade, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Oramos também para a igreja, Senhor, para que o Senhor possa tocar os nossos pastores, as nossas pastoras, que eles sejam homens e mulheres que buscam a santidade, que nós precisamos de igreja santa, Senhor, porque sem santificação a gente não verá o Senhor. Igreja santa, país restaurado, igreja restaurada, nação restaurada, Senhor. Te pedimos como igreja, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os nossos pastores, as nossas pastoras, os filhos dos pastores, as filhas dos pastores, que eles sejam jovens abençoados, jovens do Salmo 128, Senhor. Tende misericórdia, guarde-os como meninas dos teus olhos, meu Pai. Queremos orar pelo clima, que o Senhor possa tocar no clima do nosso país, Senhor, distribuir as chuvas, que sejam chuvas abençoadoras, Pai. Te pedimos, oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Te agradecemos pelas tuas grandes misericórdias, Senhor, que não nos deixa entristecer nem abater. Minha irmã e meu irmão, amanhã é Shabat. Então, nós teremos o nosso merecido descanso. Voltaremos com as orações no domingo. Que Deus possa nos guardar e nos proteger. Oramos para que tenhamos um final de semana abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha irmã e meu irmão, fiquem bem, fiquem na paz. Que Jesus nos abençoe. Amo vocês.